Você já parou para pensar que mais de 50 milhões de brasileiros dependem dos planos de saúde para acessar consultas, exames e tratamentos? E que existe uma instituição responsável por garantir que esse mercado funcione de maneira organizada, transparente e com regras claras? Essa instituição é a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ela regula um dos setores mais complexos do país, que vai dos reajustes de mensalidades à definição do que cada plano deve cobrir, passando também pelo acompanhamento financeiro das operadoras. No episódio de hoje eu vou explicar como surgiu a ANS, qual é o seu papel, como ela toma decisões que afetam milhões de pessoas e quais são os temas mais sensíveis que estão em debate no setor, como o novo olhar sobre o rol de procedimentos, as terapias avançadas, os cartões de desconto e as mudanças demográficas que pressionam o sistema. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para acompanhar todas as novidades da saúde. Para entender a ANS como ela é hoje, precisamos voltar aos anos 90. Naquele período, o mercado de planos de saúde crescia rapidamente, mas praticamente não havia regras uniformes. As operadoras definiam as coberturas de acordo com seus próprios critérios, muitos tratamentos essenciais não estavam garantidos e os reajustes eram motivo frequente de reclamações. A sensação era de insegurança, tanto para os consumidores quanto para o Estado. Foi nesse contexto que, em 1998, surgiu a Lei dos Planos de Saúde, a Lei 9656. Ela estabeleceu marcos essenciais para o setor, mas logo ficou claro que seria necessário criar um órgão capaz de fiscalizar, orientar e dar coerência a esse ambiente. Em 2000, nasce então a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Instalada no Rio de Janeiro, mas com a atuação em todo o país, ela recebeu a missão de estruturar um setor que já era grande e que continuaria crescendo. Os primeiros anos da agência foram marcados por organização e padronização. Era preciso desenvolver critérios claros para os diferentes tipos de planos, individuais, familiares, coletivos e empresariais, e também criar mecanismos de fiscalização, indicadores de qualidade e ferramentas de acompanhamento financeiro das operadoras. A ANS também começou a ter um papel educativo. Muitos consumidores não sabiam exatamente quais eram os seus direitos e um dos objetivos da agência passou a ser justamente orientar a população, trazendo mais transparência e responsabilidade para o mercado. Com o tempo, a ANS se consolidou como órgão responsável por garantir previsibilidade em um setor que impacta a saúde e as finanças de milhões de brasileiros. Hoje a ANS atua em diversas frentes, sempre com o objetivo de equilibrar três interesses que nem sempre caminham na mesma direção: o dos beneficiários, o das operadoras e o do próprio sistema de saúde. Um dos papéis mais conhecidos da agência é a definição do que planos de saúde precisam cobrir. Isso é feito por meio do rol de procedimentos e eventos em saúde, uma lista que funciona como referência mínima obrigatória. Ela inclui consultas, exames, cirurgias, terapias, medicamentos e tantas outras tecnologias que fazem parte da assistência. Outro ponto central é o acompanhamento da qualidade e do cumprimento dos contratos. A ANS monitora se a rede credenciada está adequada, se os prazos de atendimento estão sendo respeitados e se há equilíbrio entre o que foi prometido ao consumidor e o que está sendo entregue a ele. A agência também analisa a saúde financeira das operadoras, para evitar que empresas em situação crítica comprometam o atendimento. Em alguns casos, pode intervir por meio de direção técnica ou até decretar a liquidação da operadora. E tem ainda um papel importante nos reajustes dos planos, especialmente nos planos individuais e familiares, onde a ANS define um índice máximo anual. Já nos planos coletivos, que representam cerca de 80% do mercado, o reajuste é negociado diretamente entre as empresas e operadoras, mas segue parâmetros acompanhados pela agência. Hoje, o universo regulado pela ANS é enorme. São cerca de 700 operadoras ativas e mais de 86 milhões de beneficiários, somando planos médico-hospitalares e odontológicos.
Se a gente olhar só para os médicos hospitalares, são mais de 50 milhões de beneficiários. Qualquer decisão da agência reverbera de forma imediata na vida de milhões de pessoas e na sustentabilidade das empresas. O cenário da saúde suplementar tem se tornado cada vez mais desafiador. Especialistas apontam que a ANS vive um dos momentos mais complexos desde a sua criação. Um dos pontos de atenção é a mudança demográfica dos beneficiários. O Brasil fechou 2024 com o maior número de pessoas cobertas por planos de saúde desde o início da série histórica. No entanto, a participação de adultos e idosos cresceu de forma mais acelerada, enquanto houve redução nos grupos dos mais jovens. A grande preocupação com essa nova dinâmica é o desequilíbrio do mutualismo, que é o princípio segundo o qual os usuários mais jovens, em tese com menor utilização, ajudam a sustentar financeiramente o atendimento das faixas etárias que mais demandam cuidados. Outro desafio importante envolve as novas tecnologias de saúde, especialmente as terapias avançadas e medicamentos de alto custo. Terapias gênicas, por exemplo, podem superar milhões de reais por paciente. A chegada dessas tecnologias é um grande avanço da ciência, mas o desafio está em como incorporá-la de forma sustentável. Também cresce a preocupação com a judicialização, já que muitos beneficiários acionam a justiça para obter tratamentos ainda não incluídos no rol. O debate do rol segue em evidência e, recentemente, o STF definiu que medicamentos não incorporados não devem ser disponibilizados via judicial. Há exceções que permitem esse acesso, mas entidades que representam os pacientes apontam que a comprovação dos critérios ficou tão complexa que o acesso a tratamentos pode enfrentar barreiras. Um dos debates mais atuais envolve a proposta de criar planos voltados apenas para consultas e exames. Para alguns especialistas, esse tipo de produto poderia representar uma alternativa mais barata e ampliar o acesso a cuidados básicos. Por outro lado, entidades de consumidores alertam que esses planos podem gerar confusão no mercado, já que não incluiriam internações, e eles defendem mais estudos antes de qualquer implementação definitiva. Outro movimento importante é o chamado sandbox regulatório, que permite testar inovação dentro de um ambiente controlado com regras específicas. Isso inclui novos formatos de coparticipação, modelos de franquia e produtos segmentados. A ideia é estimular a inovação sem perder o foco na proteção do consumidor. Mas alguns críticos argumentam que essas flexibilizações precisam vir acompanhadas de mecanismos sólidos de transparência. A agência também está revisando a sua política de reajustes, algo que afeta diretamente beneficiários e operadoras. O objetivo é dar mais clareza aos critérios. E há ainda a discussão sobre a regulação dos cartões de desconto, pauta que recentemente voltou à tona com a decisão de que a ANS deve liderar esse movimento. Ao longo de 25 anos, a ANS ajudou a organizar e dar estabilidade a um setor essencial para milhões de brasileiros. Por outro lado, a saúde suplementar vive um momento de transformação profunda, com novas tecnologias, mudanças demográficas, pressões financeiras e debates regulatórios cada vez mais complexos. Os próximos anos devem exigir decisões difíceis que conciliem inovação, sustentabilidade e proteção ao consumidor. O diálogo entre operadoras, pacientes, governo e entidades técnicas será fundamental para encontrar esse equilíbrio. E você, já conhecia o papel da ANS e o debate que está acontecendo agora no setor? Conta aqui pra gente nos comentários e, claro, curta, compartilhe e continue acompanhando o futuro da saúde. Até mais!